Seguindo aí, questão número 10, o seguinte: em relação à proposição, João nunca foi privado de liberdade. E o relatório policial é inconclusivo. Pode-se afirmar que a sua negação lógica é corretamente representada em. Então, uma questão interessante. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos pegar e chamar a primeira. João nunca foi privado de liberdade da nossa preposição P, tá? O relatório policial é inconclusivo, vamos chamar da nossa proposição que. Portanto, temos a conjunção P e que, né? Aqui a gente está ligando as duas através do conectivo e. Certo? Ele pede, então cuidado aí com a questão, ele está pedindo a negação lógica. Então eu quero negar P e que. Beleza? Sabemos que temos dois jeitos de negar P e Q. A gente pode negar aplicando De Morgan, né? Que é transformando na conectivo ou podemos negar com aquela expressão aí do senta aí mané, né? Nossa dica aí é o senta aí mané. Senta aí mané, tá? Então essa a gente vai transformar um E num sem então. Por que eu estou fazendo essa análise? A gente tem aqui, ó, a primeira alternativa utilizando um E. Não se nega E com E, tá? Então a gente já pode remover ela aí das nossas opções. Temos aí 3 C então. Aqui na primeira está faltando o C, mas temos o então a gente considera como se fosse um C então. Perfeito? O ou, então, não adianta eu fazer De Morgan, tá? O que seria o De Morgan? Seria eu falar que o meu P e Q, né, negado, viraria um não P ou não Q. Mas como a gente não tem nenhuma opção com um ou aparecendo, a gente já vai aplicar direto o senta e mané. O que é o senta e mané, pessoal? O senta e mané é, eu vou pegar e vou transformar o meu E num sem então, beleza? E eu vou manter a primeira, então a primeira nossa era o P, vou manter o P e vou negar a segunda, tá? Então isso que significa o senta e mané. É justamente mantém a primeira e nega a segunda. Então manter a primeira, a segunda é o quê? E vou negar o quê? Logo, o que ficaria a nossa expressão? Quem que é P? P é João nunca foi privado, então seria se João nunca foi privado, então, não que o relatório policial é conclusivo, então o relatório policial não é inconclusivo. Mas vamos ver se tem essa opção, porque pode ser que não tenha. Letra A, João nunca será privado. Não, João nunca foi privado e não é o relatório nunca será inconclusivo, o relatório não será inconclusivo, nada a ver essa. C, se João nunca for privado, não é João nunca foi, então o relatório policial não é conclusivo. E de novo aparecendo nunca aqui, eu negar o relatório policial não é inconclusivo, eu negar o relatório policial é inconclusivo, não é botar o nunca, é não é inconclusivo. Letra D. Se o relatório policial é sempre inconclusivo, então João nunca será. Então aqui está invertido. E a letra E também, ó. Se o relatório policial é inconclusivo, então ao menos uma vez João foi privado. Então a gente ficaria ali com a D ou E de opções. Porém, nenhuma é do que eu encontrei. Mas o que acontece aqui, pessoal? O que vocês têm que entender numa questão dessa? A gente negou primeiro a proposição E. Achamos uma proposição sem então. Só que pode acontecer da gente não ter as opções ali, uma sem então, que a gente já encontrou, né? Aí a gente vai relembrar aí que a gente tem como fazer uma equivalência de sem então com outro sem então, aplicando aquela que a gente chama de contrapositiva. O que é a contrapositiva? É uma equivalência do sem então. Então eu vou pegar o meu sem então e vou achar outro sem então. De qual forma? Eu vou inverter as duas de posição e vou negar as duas. Então, o meu P que estava como antecedente, ele vai aqui para o meu consequente negado. E o meu Q, ele vai para antecedente. Só que eu vou negar uma coisa que já está negada, né? Então, não Q, né? Ou seja, estou negando um Q, né? O que é negar o Q? É justamente um Q positivo aqui. Beleza?
O que é o nosso que, então? O relatório policial é inconclusivo. Então, vai ficar agora, se o relatório policial é inconclusivo, né? Porque isso é justamente o nosso que está aparecendo aqui antes. Então, o que acontece? Vou negar o P. O P, João nunca foi privado de liberdade. Pessoal, muita atenção aqui. A gente tem uma proposição categórica, a gente tem uma proposição universal negativa. Por que universal? Porque nunca, eu estou negando que nunca está acontecendo isso, né? Então, é negativa e é universal. Como que eu nego uma proposição universal negativa? Eu vou negar ela, se ela é universal, eu transformo ela em particular, beleza? E se ela é negativa, ela virá afirmativa. Então, se João nunca foi privado, então João escrevendo errado aqui, calma. João. Como é que eu nego? Como é que eu faço de universal virar particular? Então, em vez de ser nunca, vai ser pelo menos uma vez. E como era negando, pelo menos uma vez eu estou afirmando, né? Porque se eu quisesse continuar negando, seria pelo menos uma vez não fez alguma coisa. Então, como eu vou deixar afirmando agora, pelo menos uma vez foi privado de liberdade. Então, tem que ser alguma coisa parecida com isso daqui, beleza? Analisando novamente a letra D, se o relatório policial sempre é inconclusivo. Não, é se o relatório policial, só para ficar fácil de vocês enxergarem, vou botar outra cor aqui, calma aí. Então vamos colocar uma outra cor só para facilitar vocês enxergarem. Azul não, acabei de botar azul, vamos botar um vermelhão. Se o relatório policial é inconclusivo, tá? Aquele lá, o relatório policial é inconclusivo, eu não posso agora botar que é sempre conclusivo. Essa palavra sempre, ela tá alterando o sentido. Então já não poderia ser essa afirmativa aí, beleza? Vamos ver se a E faz sentido ou se a gente vai anular essa questão aí. Se o relatório policial é inconclusivo, beleza, igual a gente já encontrou aqui, então, ao menos uma vez, João foi privado de liberdade. Aqui eu botei João antes, tanto faz aqui essa ordem, não vai alterar o sentido. Então, eu tinha botado pelo menos uma vez, ele escreveu ao menos uma vez, é a mesma ideia. Então, pelo menos uma vez foi privado de liberdade, a gente fica com o gabarito letra E, beleza? Então, atenção aí em proposições categóricas, tá? Se eu tenho uma universal afirmativa, para eu negar uma universal afirmativa, eu tenho uma particular negativa. Para eu negar uma universal negativa, eu vou ter uma particular afirmativa. Então, eu sempre altero. Se eu tivesse uma particular afirmativa, como que eu nego uma particular afirmativa? Particular vai virar universal, afirmativa vira negativa, beleza? E para negar uma particular negativa, se é particular, para negar vira universal. Se era negativa, para negar vira afirmativa, beleza? Então essa aí é aquela questão de sempre, nunca, pelo menos alguém, alguma vez, né? Então a gente vai fazer essa ideia aí para negar esses tipos de proposições. Tranquilo? Fechamos essa questão aí com o gabarito letra E.